Seguindo o raciocínio de alguns intérpretes, o reino chegou. Minha pergunta para você é: o reino chegou? A pequena igreja, pequenina como um grão de mostarda, se tornou uma árvore porque era a vontade do Senhor? Ok? E quando foi que a igreja de pequenina, de perseguida no império, se tornou a maior religião da época? Ok. Eu queria fazer você refletir sobre o que as Escrituras, já desde Gênesis, falam do reino. Lembrando que o mestre, nas 7 parábolas, ele sempre fala: o reino dos céus é semelhante a semeador, joio, mostarda, fermento. Depois nós temos o tesouro, a pérola e a rede, sempre comparado ao reino. O reino para ele é muito importante nas 7 parábolas. Nós lembramos o texto sagrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, que é a semente de Satã, e o seu descendente, que é o novo Adão. Este, o novo Adão, te ferirá a cabeça, e falando com Satã, o Eterno diz: e tu lhe ferirás o calcanhar. Sem entrar em detalhes maravilhosos que existem nesse texto maravilhoso de Gênesis 3,15, é claro, ninguém pode imaginar que se vai esmagar um reino, um governo da serpente, de baixo para cima. A ordem natural é que se comece de cima para baixo. O reino será estabelecido de cima para baixo. Tanto é assim que o Mestre Jesus, por várias vezes, foi tentado a tomar uma posição antes do tempo. O adversário oferece para Jesus o governo deste reino. Na mente do tentador, ele já tinha tido domínio sobre Nabucodonosor, na Babilônia, cabeça de ouro. Ele tinha tido domínio sobre Ciro, no peito e braços de prata. Ele já tinha domínio sobre Alexandre o Grande, no ventre e coxas de bronze. E ele, neste momento, tem domínio sobre os Césares, a princípio com Júlio César. Então, Nabucodonosor, Ciro, Alexandre, César. E agora no deserto, depois de oferecer o pão, depois de oferecer aquele espetáculo dele se lançar e os seus anjos o recolherem, ele oferece: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O reino foi oferecido ao Messias Jesus. A diferença entre o Messias Jesus e os homens que dormiram é que o mestre não aceitou. O mestre não aceitou porque ele disse: o meu reino não é daqui. O meu reino ele não começa de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Porque ele só vai começar a governar depois que ele esmagar a cabeça da serpente. Mas para esmagar a cabeça da serpente, ele tem que tomar posição. Então o mestre Jesus sabia. Alguns vieram fazer dele rei e ele não deixou. Isso está em João capítulo 6, versículo 14 e 15. Vieram para fazer dele rei e ele não aceitou, ele fugiu deles. Por quê? Porque para o mestre Jesus, de nada adiantava governar debaixo de um sistema que está sobre a égide de Satanás. Satanás falou: eu vou te dar porque me foi dado, e eu te dou esses reinos. Jesus falou: não quero fazer parte dessa estátua. E o interessante em Daniel capítulo 2 é que você tem a cabeça de ouro, o peito e braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, você tem as pernas de ferro, e você também tem os pés em parte de barro e em parte de ferro. Mas o mais importante para nós é a composição da estátua. E o mestre Jesus não cabe em Babilônia, não cabe na Pérsia, não cabe na Grécia e não cabe em Roma. Em Daniel capítulo 2 está escrito
que surge um outro reino. E esse reino, ele vem de uma pedra, diz o texto sagrado, uma pedra retirada da montanha, sem o auxílio, ou seja, sem o trabalho, sem o manuseio humano. Uma pedra é tirada, e essa pedra ela vai de encontro aos pés da estátua. Nós temos então a estátua, revelada em Daniel capítulo 2, do verso 1 ao 49. Aí está ela, e a discriminação, Babilônia, a cabeça, os peitos e os braços de prata, o governo Medo-Pérsia, nós destacamos a Pérsia. Depois nós temos o ventre e as coxas de bronze, a Grécia. Depois nós temos as pernas de ferro, que é o Império Romano. Extraordinária revelação de Deus, porque essa foi a sequência. E mesmo os críticos tentando desfazer não conseguem. Como é que Daniel sabia? Ele que vivia na cabeça de ouro que é Babilônia, como ele sabia da sequência de Ciro e depois de Alexandre, que se deu muito tempo depois, e como ele sabia que se levantaria o Império Romano com as pernas de ferro, baseada num exército forte e na imposição sobre escravos. Como é que ele sabia disso? Fantástico. Então, só quero lembrar para você, o reino de Jesus não vem de baixo para cima, mas uma pedra sem o auxílio de mãos será cortada e ela vai de encontro aos pés da estátua e derruba a estátua. E nós queremos então associar a parábola do grão de mostarda na história, dentro da história, com esse período do 3º para o 4º século. Que Deus possa nos abençoar a compreender que é uma sequência e que o Mestre Jesus não está feliz ao transmitir essas revelações. Eu só quero te lembrar que nós somos otimistas, triunfalistas, mas só é triunfalista quem não conhece o rastro que essa igreja, resultado desse grão de mostarda tão pequenininha, mas que de repente se torna a maior de todas, não deixou um bom rastro histórico, não deixou um bom testemunho. Isso choca com a pessoa de Jesus. Algumas coisas são muito chocantes. Por isso nós colocamos aí a imagem das cruzadas. A partir de 1096 começa a primeira cruzada, mas só que a cruzada ela é o ápice de um contexto que já começa desde o 3º para o 4º século. Primeiro, a igreja impõe a sua fé. Na relação mesmo com os judeus, a princípio, eles permitem que os judeus vivam entre eles, mas não como judeus. Depois, eles não permitem mais que os judeus vivam entre eles. E por último, eles não permitem que os judeus vivam. Essa graduação na violência, tendo uma cruz no peito, tendo uma cruz no escudo, sendo guiada por um estandarte com a cruz, símbolo de Constantino. Não vou dizer de Jesus, porque Jesus jamais associou a cruz com o assassinar, com o torturar. Eu acho interessante quando algumas pessoas não entendem por que o povo judeu não aceita o Jesus do cristianismo. Não precisa ser muito inteligente, porque parece que esse Jesus, que se desenha a partir do 3º e 4º século, de fato, nunca foi e nunca será aquele nazareno, aquele que no sermão aconselhou que nós dessemos a outra face, aquele que nos aconselhou a ficarmos nus, porque a pessoa tomou a parte da vestimenta e eu dou toda a vestimenta e fico nu. A pessoa mandou que eu andasse com ela 1 milha, ele fala, anda 2. Esse Jesus que falou que a base do seu reino era o amor, agora é confundido com outro personagem. Esse não é o Jesus da Bíblia. E os nossos queridos judeus não rejeitam o Jesus da Bíblia, mas rejeitam esse Jesus, que está associado com pessoas malignas. Não é possível que alguém faça isso em nome de uma fé. O reino anunciado tinha como alvo torturar e assassinar brutalmente judeus, muçulmanos e bárbaros. Essa é a minha pergunta. O reino chegou? Se a igreja de perseguida se tornou grande,
ela se tornou uma grande perseguidora de pessoas que professavam outra fé. Essa não é a noiva de Jesus, esse não é Jesus, essa não é a palavra. É uma distorção daquilo que o mestre quis ensinar. Esse é o meu desafio a você, fazer você pensar, fazer você refletir. Você vai ter que estar com a Bíblia em uma mão e a história na outra. Você escolhe. Você pode ler a Bíblia e renegar tudo aquilo que aconteceu, ou você pode, de maneira inteligente, abrir comigo em Mateus capítulo 13, do 1 ao 52, e fazer uma reflexão. Meu Deus, a princípio o que esse pastor falou me pareceu extremamente louco, porque eu sempre aprendi, sempre ouvi que o grão de mostarda que se transforma numa grande árvore significava que a igreja iria se tornar universal. Querido, a igreja não vai se tornar universal por meio de bispos, por meio de cardeais, por meio de pastores, de apóstolos, ou acordos com o Estado ou com governos. O mestre falou: meu reino não é deste mundo. Ele prometeu voltar, e ele vai voltar para estabelecer o seu governo de cima para baixo. O mestre não está na estátua. O mestre não está na estátua. Estamos aqui, no Império Romano. A parábola do joio ocorre no período do Império Romano. A parábola da mostarda também. E a parábola do fermento também. Hoje falamos do grão de mostarda. E queremos deixar essa esperança para você. Uma pedra cortada sem o auxílio de mãos irá destruir todo esse sistema e não se submeter a ele. Roma e Jesus nada tem a ver. Porque a heresia, ela não somente me enganou, mas me impediu de ver uma verdade extraordinária. O meu convite, querido, para você que só estudou a história, é que você abra o seu coração e permita ver um Jesus que não é apresentado por essa gente. Ok? Se permita conhecer as Escrituras como elas de fato são. E você que só lê as Escrituras, mas não tem o menor conhecimento do rastro de maldição que em nome de Jesus se deixou, que você recorra e leia com calma, sem resistência, e você vai observar que são dois extremos: os que não creem por causa da história e os que creem na Bíblia e abrem mão da história. Nós queremos que você venha conosco, caminhe conosco. Jesus não tem medo de aceitar isso. Jesus foi o Messias de Israel, mas viveu debaixo de um governo. Ele foi Messias num país ocupado. E eu não entendo como que um homem que viveu sob um país ocupado, ou seja, ele não traz a versão dos vitoriosos, como muitos pensam. Jesus traz a versão dos vencidos. Porque dizem que a história é a versão de quem vence. Pois bem, nas Escrituras nós temos outra ideia. Moisés estava no Egito e trouxe a versão dos vencidos. Daniel estava em Babilônia e trouxe a versão dos vencidos. Jesus vive debaixo de um país ocupado. E você quer que eu entenda que ele vai trazer a ideia triunfalista? Com certeza que não. Jesus assume que vive sob um governo imperial, maligno. E ele dá para nós a visão de alguém que vive, a princípio, num país vencido por Roma. A visão de Jesus é maravilhosa, só que a profecia, ela está acima de vitoriosos e vencidos, da versão de vitoriosos e vencidos. A Bíblia nos revela a história que a história não conta. As Escrituras revelam para nós a história que a história não conta. Esse é o meu desafio a você. Que você continue nos ouvindo, não se precipite em dizer que está errado, e se você quiser provar para mim de que eu estou errado, é só você me comunicar, me chamar, nós vamos conversar e nós vamos falar das Escrituras, que é justamente aquilo que nós nos propomos, para que você possa entender, ou quem sabe me mostrar o que as Escrituras dizem na sua opinião. Então nós queremos desafiar você a entender as Escrituras de um ponto de vista completamente diferente. Ok? Nós temos 20 anos de revelação para compartilhar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê shalom.
Infelizmente, quando nós citamos o cristianismo aqui, nós somos vistos como invasores. A ocupação daqueles que se diziam representantes do Mestre aqui fez muito mal a este lugar. Aqui aos pés do Monte das Oliveiras, nós temos monumentos daqueles que exploraram a fé, daqueles que mataram muçulmanos e judeus com a cruz no seu peito, com a cruz no seu escudo, com a cruz na sua bandeira. E nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos mostrar para eles que nós não somos iguais. Que crer em Jesus não é exatamente isso que está atrás de mim. Eu convido a igreja a provocar ciúmes. Não adianta estar na terra deles. Nós nunca seremos iguais a eles. Nós somos a noiva de Jesus. Nós não precisamos de nos vestir como ou roubar o seu espaço. Nós precisamos amar como noiva ou noivo. E é isso que vai chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta.